Olá, está começando o Saúde Todo Dia News, o podcast sobre saúde que não tem contraindicação. E hoje eu recebo aqui o Dr. Gustavo Franklin. Olá, doutor, tudo bem? Olá, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente trazer informação de qualidade, sempre extremamente válido, né? Seja muito bem-vindo. O Dr. Gustavo, gente, é neurologista, professor da Universidade Federal do Paraná e da PUC Paraná e também pesquisador. Hoje nós vamos falar da doença de Alzheimer. Doutor, quando a gente fala de informação de qualidade, como é importante ter informação de qualidade sobre uma doença que afeta tantas pessoas no Brasil e no mundo, né? Eu queria que você começasse contando para a gente o que é Alzheimer. A doença de Alzheimer, e deve ser apropriadamente dita doença de Alzheimer, não demência de Alzheimer, ela é a primeira doença, a doença mais comum neurodegenerativa. Então, das doenças neurológicas crônicas progressivas, a doença de Alzheimer é a doença mais comum no Brasil e no mundo. Olha. Isso é extremamente importante para a gente entender que, invariavelmente, toda pessoa vai ou ter na família ou conhecer alguém de outra família que tenha doença de Alzheimer. Uhum. A doença de Alzheimer, ela tem um componente genético, porém não hereditário na grande parte das vezes. Ela tem fatores ambientais importantes e a gente sabe que elevam o risco ou diminuem o risco de uma pessoa vir a desenvolver a doença de Alzheimer. Esses fatores, ditos fatores ambientais, eles não são fatores somente do meio ambiente, né? Os fatores ambientais que a gente quer dizer não genéticos. E a gente sabe que existem vários fatores, tanto de risco, que predispõem, como fatores ditos protetores. O que são esses fatores ambientais? Os fatores de risco que elevam a chance de uma pessoa vir a ter a doença de Alzheimer, os mais comuns são, primeiro, a idade, segundo, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, que é a alteração do colesterol, diabetes, sedentarismo, ou seja, falta de atividade física. Mas recentemente, em alguns artigos muito importantes, inclusive um publicado no Lancet Neurology em 2024, foi ano passado, mostrou que quase 50% das pessoas não teriam doença de Alzheimer se controlasse alguns fatores de risco, alguns fatores modificáveis. Nossa, que número grande. Isso é importante. A idade não é um fator modificável, mas outros fatores são desses que eu falei: hipertensão, diabetes, sedentarismo, e foi elencado alguns outros fatores além disso, como a surdez não tratada, até mesmo o déficit visual, a presença de catarata não tratado. Todos eles elevam o risco de uma pessoa vir a ter. Além disso, a gente sabe que quanto maior a escolaridade, menor o risco da doença de Alzheimer vir a se desenvolver em quem já tem uma predisposição genética. Mostrando que o estudo e o aprendizado é muito importante para isso. Além disso, alguns estudos mostram também fatores como depressão e o próprio isolamento social como fatores de desenvolvimento, fatores ditos de risco, né? E fatores protetores seria o contrário: tratar pressão alta, tratar diabetes, dislipidemia, dentre outros fatores que a gente hoje conhece. Em relação ao estudo que você comentou, seria ter alguma atividade intelectual? Não um estudo exatamente, mas sei lá, até fazer palavra cruzada, tudo vale? Ou tem que ser uma coisa mais específica? Exatamente. Para mexer o cérebro. Quando a gente fala em nível de escolaridade, a gente sabe porque é uma medida, é um parâmetro. Então, o nível de escolaridade, ele é inversamente proporcional ao risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer. Ou seja, quanto maior o nível de escolaridade, menor a chance da pessoa vir a desenvolver a doença. Só que isso é um parâmetro. E, igual você disse, não é simplesmente ter um diploma ou não ter um diploma. E isso tem um conceito hoje já muito bem estabelecido na literatura, que a gente chama de reserva cognitiva. O que é isso? Ao longo do tempo, quanto maior o aprendizado, mais a gente desenvolve sinapses, conexões nervosas. É como se a gente enchesse um balde e ao longo do tempo, quanto mais aprendizado, maior estudo, e o trabalho, ele também está associado a isso, porque no trabalho invariavelmente aprende-se muitas funções e atividades. Quanto maior o nível desse balde, mais difícil é para a gente depois esgotá-lo, esvaziar. A gente chama isso de reserva cognitiva e eu estou tentando demonstrar de uma maneira bem simplista. Esse conceito de reserva cognitiva ele é muito bem estabelecido. Seria mais ou menos da mesma forma. Quanto mais músculo a gente tem, mais tempo a gente demora para perder. E isso é feito através de aprendizado. Então, a memória, o aprendizado, a desenvolver técnicas novas, tudo isso eleva
o que a gente chama de reserva cognitiva. Isso dificulta para a gente perder no caso de ter uma doença cognitiva e é um fator protetor. Quanto maior a reserva cognitiva, mais difícil ou menos doenças demenciais de maneira geral eu tenho, ou se eu tiver, eu devo desenvolver mais tardiamente. Entendi. Nesse sentido, as telas atrapalham? Ou não? Sem dúvidas, mas hoje é difícil, primeiro, assim, de maneira geral, a gente tentar traduzir tela para doença demencial. Mas, de maneira geral, a gente vê o uso das telas, principalmente nas crianças, no desenvolvimento ou na piora de muitos transtornos do aprendizado, né? Então, algumas pessoas que já têm um transtorno do aprendizado, isso dificulta. E nas pessoas que não têm nenhum transtorno do aprendizado ou do neurodesenvolvimento, o uso de tela está associado a menor rendimento, de fato, na escola. Então, o menor rendimento acadêmico está associado a maior uso de telas. Mas existem outros fatores, além disso, que nos preocupam, né? Como a questão da socialização, e isso tudo é muito importante para o desenvolvimento. Na pessoa adulta, sem dúvida, isso também é uma barreira para a atenção e para o desenvolvimento da memória. E além disso, quanto maior o uso de telas, a gente espera que tenha menor desenvolvimento da atenção, também no adulto, mas também existe uma questão relacionada aos próprios hábitos. Quanto mais tempo com hábitos não frutíferos, menos tempo se tem para hábitos que possam realmente desenvolver ou a capacidade, nesse caso, cognitiva ou outras atividades que sejam úteis ao ser humano. Então, a tela, de maneira geral, tem esse risco da gente criar hábitos ruins, muitas vezes não úteis, alguns hábitos deletérios, e ao passo que hábitos mais proveitosos, como atividade física, como a leitura ou aprendizado de maneira geral, vão sendo deixados de lado. Então, globalmente, o uso de telas está associado a isso. Tá certo. Tô falando dos sinais ou sintomas da doença de Alzheimer. Quais seriam os primeiros sinais preocupantes? Sem dúvidas, o sintoma mais comum de se apresentar, o que vai levar o paciente e o familiar ao médico, à consulta clínica com o médico ou com o neurologista, com o médico clínico geral, com o neurologista ou com o geriatra, com qualquer especialidade, é a queixa relacionada à memória. Então, sem dúvidas, essa é a principal queixa que leva a pessoa a ter suspeita ou em relação a si mesmo, ou no caso da doença de Alzheimer, principalmente o familiar. E tem um fenômeno interessante relacionado a isso, que a gente chama de anosognosia. Que é o quê? É não conhecer, não perceber os próprios sintomas. Isso em relação a qualquer doença. Olha. Mas na doença de Alzheimer, esse fenômeno acontece, como em outras doenças demenciais, em que a gente espera que a pessoa não perceba adequadamente os próprios sintomas. Não quer dizer que ela não se veja esquecida, mas ela, em geral, não se vê tão esquecida como ela realmente é, ou como os familiares vão perceber. Então, a queixa do familiar, em geral, é uma queixa de memória que leva o paciente à consulta médica. Mas não é somente esse sintoma. A gente também tem dificuldade na execução de tarefas, principalmente tarefas sequenciais ou concatenadas. A gente chama isso de disfunção executiva ou uma alteração disexecutiva. Como seria um exemplo, doutor? Um exemplo é a gente fazer uma atividade de organizar como números ligando a letras numa sequência lógica. 1A, 2B, 3C, 4D. E a gente faz uma tarefa como essa, que tem uma sequência lógica, sequencial, a pessoa tem dificuldade em realizar. Mas existem outros exemplos. Então, quando a gente vai fazer um bolo, a gente faz um bolo somente sabendo os ingredientes? Não, a gente tem uma sequência. Então, imagina, eu vou colocar farinha, leite, coloco no forno, depois coloco ovo, chocolate. Não faz sentido. Sim. Então, essa sequência lógica de ações sequenciais, isso depende de uma função, de uma capacidade de executar tarefas. E ela também é perdida na doença de Alzheimer. Muitas vezes, até mesmo antes e de maneira mais importante do que a própria memória. Olha, que curioso. Eu não sabia dessa questão da sequência, não tinha essa informação. E a família, normalmente, deve ser quem percebe mesmo. Exatamente. Né? Começa a aparecer coisas meio sem coerência, assim, né? Algumas atividades. Isso associado a outros fenômenos comuns, então a pessoa tem uma questão da memória, às vezes não é tão impactante, mas leva ela com a disfunção executiva, né? Com a dificuldade de executar tarefas ou de planejar, vai levando a pessoa a ter impactos cada vez maiores nas questões cotidianas.
Então, isso leva a pessoa a mudar hábitos. Às vezes, ela deixa de fazer certas coisas. Então, às vezes, cozinhava, ela deixa de cozinhar. Ou, claramente, muda-se a tarefa dela. Então, se ela cozinhava, muda o tempero. Começa a mudar, às vezes, o que ela cozinha para que seja mais simples. Muda, às vezes, de forma erroneamente. Então, uma coisa que era para ter sal, de repente, começa a ter outro o tempero e etc. Isso pode acontecer, isso não é incomum. Além disso, outras habilidades cognitivas tendem, ao longo do tempo, a serem alteradas. Dentre elas, a função da linguagem, da orientação e do comportamento. E isso é pela idade, doutor, necessariamente? Ou tem pessoas assim, mais jovens que desenvolvem a doença de Alzheimer? Como que é? Ou é só no idoso o Alzheimer? A doença de Alzheimer ela não acontece somente no idoso. A doença de Alzheimer ela acontece principalmente na pessoa idosa, acima de 60 anos. A gente tem que entender que a doença de Alzheimer é uma doença que ela causa sintomas. Os sintomas de comprometimento cognitivo progressivo a gente chama de demência. Então, demência é o nome do conjunto de sintomas relacionados a um comprometimento cognitivo progressivo associado ao impacto na qualidade de vida. Somente esquecer não quer dizer demência. Dessa forma, demência não deve ser visto como algo normal da idade. Não existe o termo chamado demência senil, muito utilizado ao longo do tempo. Perfeito. Isso não existe. E a gente entende hoje como um erro, de fato. Por quê? Porque demência não deve ser visto como parte do envelhecimento. Senil, a senilidade significa o envelhecimento em si. A senescência, e ela ocorre. Então, esquecimento é muito comum no idoso, só que demência não deve ser visto como algo normal. Demência faz parte de um quadro, de uma alteração de uma doença. Sim. A doença de Alzheimer é uma doença primária, então a gente não tem nada na cabeça, nenhum tumor, nada que rompeu, mas existe sim uma alteração que tem um cunho genético e, como a gente explicou antes, outros fatores não genéticos que se associam e que levam a esse comprometimento cognitivo. A esse comprometimento cognitivo progressivo a gente chama de demência. Mas existem outras causas de doenças demenciais, outras causas de demência além da doença de Alzheimer. Na faixa etária senil, a doença de Alzheimer é a principal e ela pode chegar em algumas casuísticas a mais de 50% das causas de demência. Então, quando a pessoa tem um quadro demencial, a doença de Alzheimer ela é a principal. Antes da faixa etária senil, que seria antes dos 60 anos de idade, ela também é a mais comum. Mas existem outras que são talvez um pouco mais, são proximamente importantes, né, assim dizendo. Porque se na faixa etária mais de 60 anos ela é ainda mais comum, antes dos 60 anos outras doenças são mais próximas, mas ela continua ainda sendo a mais comum antes dos 60 anos, a doença de Alzheimer. E existem casos de pessoas com 30 anos de idade, desenvolvendo os sintomas da doença. É mesmo? Nossa, 30 anos. Eu imaginei que você fosse falar 50, 40, mas 30 anos. Antes dos 50 anos, a gente chama de doença de Alzheimer precoce, mas existem casos de pessoas que iniciam muito antes. Esses casos, obviamente, eles não são comuns, são extremamente raros, mas existem na literatura. Agora, além da doença de Alzheimer, outras doenças como a demência frontotemporal, a demência com corpos de Levy, geralmente mais tarde, a demência associada à doença de Parkinson, a demência associada à paralisia supranuclear progressiva, outras doenças existem também e com maior ou menor incidência a depender da idade e de outros fatores. Doutor, a partir desses sintomas, né, quando chega no consultório com algum desses sintomas, preocupação, como que é feito o diagnóstico? Você mesmo falou, não tem um tumor, não tem nada visível. Eu acho que um diagnóstico, ele é difícil, ele é demorado? Depende, principalmente dos sintomas, do estágio, de vários fatores. Pacientes com estágios muito iniciais, com toda certeza, a gente vai ter uma dificuldade em relação a isso. Mas quando a doença está bem estabelecida, não é para se ter dificuldade, né? Então, globalmente. Mas nem sempre todos os sintomas vão estar presentes, então nem sempre a gente vai ter uma facilidade, assim dizendo. E os principais sintomas vão levar à suspeição, mas a gente precisa de uma avaliação mais concatenada, mais organizada, para que a gente consiga chegar no diagnóstico em si. Então, veja, como que é realizado o diagnóstico na doença de Alzheimer? O primeiro, eu tenho os sintomas característicos, eu avalio esses sintomas. Esses sintomas, eles podem não ser completamente proporcionais
ao comprometimento objetivo. O que eu quero dizer? Eu posso me achar mais esquecido do que eu sou, ou menos do que eu sou. Muito comum na população adulta, sem nenhuma doença, principalmente aquela que está laboralmente ativa, está trabalhando, que ela gostaria que a memória fosse melhor. Então ela entende que a memória é pior do que ela acha que é o normal. É muito frequente. A pessoa com uma doença demencial, em geral, ela espera que a memória, ela entende que a memória dela está mais normal do que está. Aquele fenômeno que a gente chamou de anosognosia. Ela entende que está mais normal do que ela imagina. Né? Isso é muito comum, não quer dizer que isso vai acontecer em absolutamente todo o caso. Quando a gente tem, então, uma queixa, a gente avalia a queixa através de escalas cognitivas para a gente determinar se existe, de fato, um comprometimento cognitivo objetivo. De maneira mais simples, o paciente tem sintoma, eu faço escalas de triagem cognitiva para determinar se realmente tem alteração. Muito frequentemente, principalmente na faixa etária pré-senil, pessoas menores de 60 anos e ainda mais naquelas pessoas que estão ativas em termos de trabalho, essas escalas vêm normais. A gente chama isso de comprometimento cognitivo subjetivo. A pessoa entende que tem uma alteração, como esquecimento, mas na hora que a gente coloca a prova, a gente faz escalas, vem normal. Então, o primeiro passo é determinar se eu tenho um comprometimento objetivamente. E fazendo escalas, eu tenho um comprometimento objetivo. Aí a gente vai avaliar. Então, eu tenho escalas anormais. Então, eu vi que naquilo daí que está acontecendo não é normal. Então, eu tenho que determinar agora qual a causa. Existem causas reversíveis, como distúrbios da tireoide, deficiências crônicas de vitaminas, ou então outras causas em que a gente vê uma coisa no crânio, como um tumor, um hematoma subdural crônico. São coisas que a gente vê dentro da cabeça. Então, por isso, os exames iniciais são exames de sangue e o exame da cabeça. Pode ser inicialmente um exame simples, como a tomografia de crânio. Depois disso, a gente exclui essas causas. Então, fala, não, os exames vieram normais, a tireoide está normal, não existe nenhum problema, nenhuma anemia grave, não existe nenhum problema hepático grave, não existe nada que justifique essa alteração cognitiva que eu evidenciei. A gente deve atentar para a possibilidade de uma demência primária, como a que acontece na doença de Alzheimer. E aí, nesse caso, a gente tem 3 possibilidades. Uma avaliação neuropsicológica, que pode ser útil e ela pode dar para a gente substratos importantes, ou um exame mais funcional, como o PET amiloide ou o PET-CT. O que são isso? Exames de imagem, tipo ressonância, mas mais direcionados a fisiopatologia da doença de Alzheimer. E a gente consegue avaliar padrões dentro desses exames, tipo ressonância, parece uma ressonância, e que tem padrões bem característicos que podem ser suficientes para o diagnóstico. Ou, por fim, fazer os biomarcadores. Os biomarcadores são o quê? Existem biomarcadores no líquor e no sangue. A gente tem alterações, em geral, de beta-amiloide e proteína tal, em proporções que só acontecem na doença de Alzheimer. Como qualquer exame, todos esses carregam acurácia. Tudo carrega acurácia. Então, tudo que a gente vai fazer na medicina, talvez na vida em si, tem uma acurácia. Então, algumas coisas têm uma acurácia alta. Então, a gente falou em exame, a gente está falando em acurácia, significa chance de detectar. Sim. Mas se a gente fosse avaliar, foi muito na época do Covid muito falado, né? Eficácia da vacina. Porque não existe nada 100%. Isso não vai existir nada. Sim, né? sim. Então, a gente falava em eficácia. No caso de exames para detecção, a gente está falando de acurácia para detectar. Significa, é aquilo mesmo que foi achado, né? Então, todo exame carrega isso. Mas, de maneira geral, os biomarcadores têm alta acurácia, não quer dizer que eles sejam isentos da possibilidade de vir um falseamento. Tá? Os biomarcadores a gente tem no líquor e no sangue atualmente, eles carregam alta acurácia, eles podem ser utilizados no diagnóstico de pessoas que têm um comprometimento cognitivo. Não deve ser realizado por uma pessoa para saber se um dia vai ter doença de Alzheimer. Isso seria, até mesmo do médico que prescrevesse, seria uma imperícia. A gente já foi feito isso? Eu imagino que já tenha sido feito, se você está falando. Infelizmente. Isso não Nossa, isso é sério, né? Então, olha a situação. Eu quero saber se um dia eu vou ter doença de Alzheimer. Aí eu faço um exame como esse. Ou às vezes o laboratório não pede um exame médico em si. E ele dá positivo. Ele pode dar positivo, então imagina assim, tenho 40 anos, eu vou fazer o exame para saber se um dia eu vou ter doença de Alzheimer. Ele vem positivo. Veja bem,
um exame de alta acurácia que eu estou falando. Eu não estou falando de outros daqueles exames de ancestralidade, que esses são esses exames de extrema baixa qualidade. O objetivo não é esse, né? Mas um exame de biomarcador. Eu vou fazer um exame de biomarcador. Com 40 anos, ele dá positivo. Quer dizer que eu tenho doença de Alzheimer? Não. Quer dizer que existe um mecanismo fisiopatológico e ele aponta e que eu vou ter doença de Alzheimer com uma grande acurácia. Grande acurácia não significa 100%. Então, ele pode apontar uma fisiopatologia, eu posso nunca vir a desenvolver a doença de Alzheimer. 2, eu posso vir a desenvolver a doença de Alzheimer em 20, 30 anos. Aí você quer começar a sofrer com 40. 3, eu não consigo fazer absolutamente nada para evitar essa chance, partindo do princípio que aquilo é verdade, né? Então, veja, pode não ser verdade e ainda assim eu não faço nada. Porque não existe nada hoje capaz de evitar a progressão da doença, né? E as recomendações, como a gente falou, assim, atividade física, mudança do hábito alimentar, isso deve ser feito independentemente disso, né? E é muito comum alguém falar, não, mas se eu tiver um exame, eu vou fazer mais atividade física. E o que a gente pode ver, e a gente vê, é justamente o contrário. A pessoa fala assim, não, já que eu vou ter doença mesmo, meu Deus, por que eu faria? Meu Deus, que sério isso, doutor, que sério. A gente falando de fake news, né? Isso daí não é uma fake news, mas é procurar um problema que nem existe ainda. É exatamente muito isso. Sério. Seria um diagnóstico de uma possibilidade de uma doença que atualmente sério. não tem tratamento, não tem cura. Né? E agora imagine outros aspectos ainda. A gente está falando do aspecto se vier positivo. Imagina a questão de ansiedade, depressão, se uma pessoa já tem uma predisposição. Então, pessoas com toda certeza se matariam ao saber dessa possibilidade e ela pode nem vir a acontecer. Imagine 20, 30 anos, uma pessoa poderia morrer de qualquer outra coisa. Ou então, passados 30 anos, surge uma cura, por exemplo. Aí ela passou 20, 30 anos sofrendo por uma coisa. Então, isso é muito importante para a gente entender. Gustavo, mas se daqui a 20, 30 anos eu tiver uma cura, não é melhor eu já saber agora? Não, daqui a 20 anos, quando tiver uma cura, aí todo mundo poderá fazer o exame. Sim, aí, sem dúvida, isso faria um sentido. E por fim, o exame pode vir negativo. E uma pessoa está fazendo, então eu não tenho nada. E às vezes a queixa dela não é da doença de Alzheimer, é de outra doença, como demência frontotemporal, de outra demência. E ela pode julgar que ela não tem nada. E na verdade ela não tem a doença de Alzheimer. O biomarcador é somente para a doença de Alzheimer. As outras demências, elas não possuem biomarcadores até o momento. Então, o exame ele não traz nenhuma informação útil e ele só traz problemas. Meu Deus. Agora, o último cenário em relação a esse problema de fazer biomarcadores numa pessoa que não tem um comprometimento cognitivo atestado por um profissional. Imagina que você tem sua empresa e você tem o seu podcast extremamente no auge da sua carreira e múltiplos sócios, uma empresa multibilionária, e alguém descobre ou você resolve falar para alguém que fez o exame. Imagine as implicações. Nossa. A gente entrar no conselho e falar assim, olha, a gente vai ter que tirar a direção dele porque ele vai ter doença de Alzheimer. E até a gente poder entender e explicar, a pessoa mesmo, todos esses têm uma implicação até mesmo organizacional, legal e imensurável. Então, é muito importante para a gente entender que exame não é só existir para fazer. E por isso uma indicação correta de qualquer exame é fundamental. Nossa, muito importante essa sua informação aí, né? Então, se alguém está pensando em fazer exame que não precisa, não faça. Procura um médico sempre, né, doutor? Em relação ao Alzheimer, você já comentou que é uma doença progressiva que não tem cura. Eu acho que é essa palavra. Hoje em dia não tem cura para o Alzheimer, não existe esse termo, né? Como que faz? Como que é o tratamento de uma doença que não tem cura? Sua pergunta é extremamente genuína, é uma pergunta boa, prática, e é útil esse momento para a gente poder explicar algumas questões. A doença de Alzheimer, de fato, ela não tem cura e ela não tem um tratamento capaz de evitar a progressão da doença. A gente sabe, entretanto, que os tratamentos atuais, eles realmente melhoram muitos aspectos. Então, o medicamento de primeira linha são os medicamentos chamados anticolinesterásicos. Eles colocam mais acetilcolina aonde está faltando. Então, mais neurotransmissor aonde está faltando. Os estudos mostram de forma muito clara que os sintomas relacionados à atenção, raciocínio, melhoram
Só que eles não melhoram em todo mundo. Hoje a gente tem uma perspectiva de que aproximadamente 1/3 dos pacientes tem uma melhora importante quando a gente inicia o tratamento com esses medicamentos, 1/3 tem uma melhora discreta e 1/3 não respondem a princípio, tá? Essa regra de 1/3, para mim, ela é bastante compatível, acho, com a literatura. Então, existem pessoas que respondem muito bem, outras pessoas respondem de forma média e outras pessoas que não respondem, usam o remédio e, a princípio, tem poucos sintomas, pouca melhoria desses sintomas, né? Mas existem pessoas que melhoram. A fisiopatologia por trás, ela continua acontecendo ainda. Isso acontece, mas os sintomas, eles melhoram. E a depender do tempo, de como isso dá muita qualidade de vida para o paciente e para os familiares. Então, isso acontece. E se a gente colocasse uma curva de 20 anos, a gente entende que todos os pacientes, utilizando ou não o tratamento, chegariam na mesma ponta. Mas agora, como eles vão chegar, isso muda completamente. Então, se a gente falar assim com você, vamos subir aquele morro, aí você vai falar assim, não importa como a gente vai subir, todos nós vamos subir o mesmo morro. Eu vou falar assim, não importa sim, eu posso subir ele de carro, ou eu posso subir ajoelhado no meio das pedras. Então, sim, muda completamente. Então, esse aspecto de qualidade de vida durante anos que a gente espera que melhora. Além disso, existem os medicamentos que são utilizados de forma adjuvante. O que quer dizer isso? Eu tenho um distúrbio do sono, eu utilizo um remédio para o sono. Eu tenho um problema de comportamento, eu uso, às vezes, um medicamento até às vezes um anticonvulsivante, um neuroléptico, um antipsicótico, um remédio antidepressivo. Isso é muito comum utilizar nos pacientes com doença de Alzheimer de forma associada. Porque a gente melhora sintomas pontuais que, apesar de não auxiliar na evolução da doença, mudam completamente a qualidade de vida da pessoa e dos familiares, a ponto de ser, assim, pacientes que não são tratados de forma alguma, o aspecto familiar é extremamente importante. O fardo familiar, a gente chama de burden, sim, da família, no cuidado, leva os familiares, os cuidadores a ficarem doentes da mesma forma e, às vezes, institucionalizar mais do que deveria, né? A institucionalização por si só, né, colocar no lar de idoso, não é um problema, a gente não deve ver de forma preconceituosa, mas, às vezes, a gente consegue, dentro do meio familiar, a gente consegue lidar com cuidar de uma forma apropriada, trazer atenção, carinho e amor necessários, tratando todos esses sintomas que frequentemente estão presentes. Eu queria falar com você sobre essa questão mesmo dos familiares, que o que a gente vê até em filmes, né, em livros, é o sofrimento da família. Porque eu imagino que a partir de um diagnóstico como esse, no início todo mundo, não, vamos cuidar, estamos juntos. Só que os relatos são de que é outra pessoa ali. A pessoa já não reconhece a mãe, o pai ou o avô. E nesse momento, eu imagino, eu tenho essa empatia, porque deve ser muito difícil, doutor. Não tem como julgar, né? De repente, colocar numa instituição, realmente. Não tem nem como julgar um familiar por isso. Você acompanha nos tratamentos, assim, esse sofrimento da família? Como que é? Com toda certeza. A gente tem uma máxima que todas as vezes a gente fala em consultório, é que o paciente ele nunca fica doente sozinho. O paciente com doença de Alzheimer, muito mais. Quem mais sofre, de maneira geral, quem mais vai sofrer é o cuidador, primeiro. Depois, talvez o familiar do cuidador, depois o paciente. Olha como que é o aspecto. Porque o paciente, a gente falou do fenômeno de anosognosia, né, a não entender, não compreensão dos próprios sintomas, e então ele não entende, ele não percebe da mesma forma como o familiar, o cuidador. E o cuidador, existem estudos mostrando que o principal cuidador no caso, quando é homem, é a mulher esposa, né? E quando não é, no caso, por exemplo, quando é a esposa, em geral, é a filha ou os filhos, né? Isso é o mais importante. Tem várias questões, talvez inclusive culturais, que a gente deixa para outro momento, mas isso traz assim, realmente um aspecto assim, familiar muito importante. Quem que percebe o paciente como aquele que fazia uma atividade e hoje não faz mais, aquele que era possuidor de sabedoria e hoje já não é mais, aquele que é a sombra da pessoa, do grande homem, da grande mulher que era um dia e que hoje não é mais, quem percebe dessa forma é quem está do lado, é a família, e ela sofre por causa disso. Então, é muito importante entender isso para que a gente, ao tratar o paciente, consiga tratar o cuidador.
Porque se a gente não olhar para o cuidador, o paciente ele não vai ser cuidado adequadamente. Sim. O cuidador fica doente e ele deixa de dar atenção e o cuidado necessários para o paciente. Quando esse cuidado ele não pode ser feito no meio familiar, a institucionalização, e obviamente, né, em locais sérios, em ambientes adequados, pode garantir o cuidado adequado ao paciente. Isso não deve ser visto como um problema. Claro que a gente está partindo do ponto de vista de um lar, uma instituição que vá prover o cuidado necessário, né? Porque a gente sabe que nem sempre essa vai ser a realidade. Mas porque nem toda a família vai ter condição, seja ela psicológica, financeira, de estar ao lado do doente querido que tem uma doença crônica como a doença de Alzheimer. Doutor, em relação ao tratar esse cuidador, né? Você percebe uma melhora realmente até no tratamento, no desenvolvimento, não no desenvolvimento, mas numa melhora da qualidade de vida do paciente? Porque esse cuidador tem que estar bem, porque realmente até na hora de dar um medicamento pode esquecer, ou começa, não adianta, acho que tem até isso, né, no dia a dia. Com toda certeza. O paciente, quando ele tem um cuidador que ele não tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo associado, ele é melhor cuidado. Isso é extremamente importante. E por isso o tratamento do paciente tem que abranger o tratamento ou o cuidado ao cuidador, né? Isso não há dúvidas em relação a isso. Mas isso pode ser muito importante, porque o paciente com doença de Alzheimer, ele não deve utilizar os medicamentos sozinhos. E frequentemente ele vai evoluir a ponto de não conseguir fazer a própria higiene adequadamente e outras questões ainda mais simples. Então a demanda, ou seja, a necessidade de cuidado tende a aumentar ao longo do tempo e isso eleva a carga em cima do cuidador. Doutor Gustavo, você como pesquisador, você é otimista? Como que estão as pesquisas em relação a uma cura, um remédio? Existe, eu imagino que existem milhares de pesquisadores, né, em busca dessa cura. Você é otimista? O que você pode nos contar? Primeiro, respondendo sua dúvida, eu sou extremamente otimista e isso é uma característica minha em relação a absolutamente qualquer coisa. Talvez essa questão do otimismo, como sendo um médico, pesquisador, traga para mim o estímulo necessário para a gente continuar fazendo aquilo que a gente precisa fazer e precisa de pessoas que têm essa visão. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa correr atrás. Claro que isso não é tão simples. O que a gente vê nos últimos anos é que a gente tem uma teoria, assim, dizendo que a doença de Alzheimer é causada pela deposição de uma substância chamada beta-amiloide e proteína tau. A gente não sabe até que ponto isso é só causa ou é causa e consequência da degeneração neuronal, de maneira bem simples. Neurônios morrem e liberam essas beta-amiloides e proteína tau, mas a gente começou a tentar tirar isso do cérebro. E a gente conseguiu, em 2022, alguns dos primeiros estudos com os anticorpos monoclonais, que são substâncias que atacam essas proteínas que, teoricamente, são maus, que levam à doença. A gente conseguiu tirar isso, limpar o cérebro das pessoas, assim dizendo, dessas beta-amiloides. E a partir daí vieram vários medicamentos chamados anticorpos monoclonais, anti-beta-amiloide. E hoje a gente tem estudos com anti-proteína tau e até mesmo anti-alfa-sinucleína na doença de Parkinson. E a gente conseguiu realmente tirar essa proteína que a gente entendia que era a principal causadora. Infelizmente, não foi proporcional à melhora clínica. Mas isso é interessante porque durante a vida inteira, toda a medicina, a gente aventou essa hipótese de que ali estava o problema. A gente conseguiu limpar aquilo. Hoje, os estudos mostram que os pacientes tiveram, a princípio, uma melhora discreta. A gente tem que avaliar, porque alguns medicamentos eles eram de infusão intratecal, que é na coluna, outras infusão endovenosa, e foram carregadas de muitos efeitos adversos. A gente tem que avaliar agora como que vai ser os novos estudos. A princípio, parece que os pacientes melhoravam, mas tinham que ser pacientes que tinham estágios muito iniciais, às vezes antes de iniciar os sintomas. Então, então, os estudos mostram, talvez, uma possibilidade dentro desse campo, que são os anticorpos monoclonais, tá bom? Mas dois aspectos importantes. O principal a gente ainda não tem dados tão concretos. Ele já está sendo utilizado para alguns pacientes muito individualizados nos Estados Unidos. A gente tem perspectiva que talvez seja aprovado na Anvisa e que vem ainda, mas ainda estão em estágios iniciais. A minha perspectiva é que ele seja melhorado, essas moléculas, e que nos próximos anos a gente consiga utilizar, mas vai ser um perfil, não vai ser para todo mundo. Tá? A outra
são pesquisas relacionadas à terapia genética. A gente sabe que existem alguns pacientes que a gente tem genes específicos, a gente pode utilizar abordagem genética para a gente modificar esses genes. Então, são outras questões importantes, outra forma de abordar. Então, a gente vê com perspectivas interessantes esses campos. Além disso, existem outros medicamentos que eles agem na cascata de neuroinflamação. É muito importante, porque a gente vê muita coisa na internet, é importante que a gente divulgue essas coisas, tal remédio, tal substância, tal alimento é anti-inflamatório. Isso, na prática, é quase irrelevante. Esse é o bem da verdade, né? Isso é muito importante. A gente vê assim, porque no ratinho mostrou aspectos neuroinflamatórios, só que quando a gente coloca no ser humano, que tem um corpo dinâmico, o que é neuroinflamatório? É atividade física, é uma boa alimentação, e é isso. Então, suplementações individuais, como coenzima Q10, resveratrol, que tiveram em atividade em modelos animais, são praticamente irrelevantes dentro do processo fisiopatológico de doenças degenerativas, como doença de Parkinson e doença de Alzheimer. A gente utiliza da atividade física, da mudança de hábitos, da alimentação. Isso é o mais importante, não tenha dúvidas. Mas algumas moléculas estão sendo estudadas e que atuam nessa cascata de neuroinflamação, realmente impedindo. São moléculas extremamente bem sintetizadas, e a gente tem agora um primeiro modelo para uma doença, outra chamada ataxia de Federation, em que é outra doença, mas é uma doença progressiva, e a gente conseguiu, através dessa cascata de neuroinflamação, assim dizendo, modificar e evitar essas consequências. Isso é importante porque outras doenças talvez poderão se beneficiar desse entendimento, dessa proposta, né? Mas realmente são coisas muito específicas, não é simplesmente tomar um suplementozinho, isso infelizmente não tem o impacto que a gente gostaria. E são anos de pesquisa, mas agora a gente tem uma primeira doença, ataxia de Federation. A gente espera que esse modelo de medicação venha para outras doenças neurodegenerativas. Eu sou bastante otimista com essa premissa. Maravilha. Doutor Gustavo, muito obrigada pela sua entrevista, né? Pelo seu conhecimento. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos assistindo, que é realmente informação de qualidade. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela iniciativa, informação de qualidade, para a gente combater tanta fake news, para a gente combater tanta anti-informação, tanta desinformação. Isso é sempre muito válido. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Gente, esse foi o Saúde Todo Dia News e a gente volta em breve com mais uma entrevista que com certeza vai melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. Tchau!